Sejam bem-vindos à disciplina Intervenção Pedagógica 2, Objetivos da Unidade. Fazer uma revisão conceitual sobre a organização e seus principais elementos, relembrar as principais teorias organizacionais que irão afetar o modo de gerir uma organização, conhecer os fundamentos da gestão organizacional. Vamos conhecer o que é uma organização? Para Chiavenato, é um conjunto de pessoas que interagem entre si por meio de relações recíprocas, visando atingir objetivos comuns. Na verdade, toda empresa, para ser considerada uma organização, precisa produzir algo que seja necessário à sociedade, visando satisfazê-la. Pensando sobre isso, quais seriam os objetivos pelos quais as pessoas se agrupam? Quando as pessoas se agrupam, é para suprir alguma necessidade, ou seja, para atingir determinados fins. O que muda é a finalidade, que pode ser de natureza econômica ou social, e isso vai depender se há ou não uma finalidade lucrativa. Para Lacombe, organização é um agrupamento de pessoas elaborado de forma estruturada, em associação, e é possível planejar e traçar metas que sejam comuns a todos os seus membros, ou seja, são grupos formados com o fim de atingir determinados objetivos em prol da sociedade, que pode ser de produção de bens ou serviços. A organização, então, se divide em formal, quando o meio é estável, isto é, quando a organização representa uma estrutura planejada, baseada em esquemas, regras codificadas em manuais, regulamentos e livros. Informal, quando o meio é turbulento, quando sua estrutura existe, apesar de não estar regularmente constituída. As relações entre os seus membros são informais. Devido a esse sistema formal e informal, a organização é constituída como um sistema social dinâmico, caracterizado pelas relações entre os seus sistemas, pela sua capacidade cognitiva, pelas suas intenções e pela cultura. Uma organização é um sistema situado em um meio que compreende um subsistema cultural, que são as intenções, a finalidade, os valores, convicções, e também temos um subsistema técnico-cognitivo, que está ligado aos conhecimentos, técnica, tecnologia e experiências. Também temos um outro subsistema, que é o estrutural, uma divisão formal e informal do trabalho. Um subsistema também chamado psicossocial. Pessoas que têm relações entre si, entre elas, assim como um subsistema de gestão, planificação, controle e coordenação. Vamos ver agora qual a diferença entre organização e uma empresa. Organização é o ato de organizar ou organizar-se, arranjo, disposição, ordem, instituição com finalidade definida. Já a empresa é aquilo que empreende, empreendimento, organização econômica que oferece bens, serviços, como uma companhia ou uma firma. Já a organização é um conjunto de duas ou mais pessoas que interagem entre si por meio de relações recíprocas para atingir objetivos comuns. Já a empresa é um empreendimento humano que procura reunir e integrar recursos humanos, recursos financeiros, físicos, tecnológicos, mercadológicos e etc., no sentido de alcançar objetivos como autossustentação e de lucratividade pela produção e comercialização de bens e serviços. A empresa compreende um tipo de sistema aberto e possui um relacionamento dinâmico com o ambiente, que recebe os insumos são as matérias-primas, que são transformadas e enviadas para a sociedade. Lembre que nem todas as organizações fazem isso. Agora vamos conhecer as teorias organizacionais. Quando será que surgiram as teorias organizacionais? Bem, elas tiveram seu início com a teoria geral da administração, que deu ênfase na tarefa, atividades executadas pelos operários em fábricas, com a administração científica de Taylor. A
seguir, a preocupação passou para ênfase na estrutura com a teoria clássica de Fayol e com a teoria burocrática de Weber, seguindo mais tarde a teoria estruturalista da administração. Agora a gente vai ver pelos anos. Em 1903, nós temos a teoria da administração científica. Em 1909, a teoria da burocracia. Em 1916, a teoria clássica. Em 1932, a teoria das relações humanas. Em 1947, teoria estruturalista. Em 1951, teoria dos sistemas. Em 1953, teoria dos sistemas sociotécnicos. Em 1954, teoria neoclássica. Em 1957, teoria do comportamento organizacional. Em 1962, a teoria do desenvolvimento organizacional. Em 1972, teoria das contingências. Todas essas teorias, de uma forma ou de outra, acabaram por influenciar o modo de gerir e administrar os trabalhadores e, consequentemente, o comportamento deles dentro da organização. A teoria clássica se divide em dois momentos. A administração científica de Frederick Taylor, em 1911, onde tiveram duas situações, que foi o Taylorismo e o Fordismo. O Taylorismo é um sistema de produção industrial que busca dinamizar o trabalho das fábricas com a finalidade de aumentar a produtividade, baseada em um método científico de organização do trabalho desenvolvido pelo engenheiro americano Frederick Taylor. O Fordismo, conhecido por um sistema de produção, ou seja, a fabricação em série ou massa, utilizado pela indústria de automóveis a partir de 1914, que baseava-se numa linha de montagem e onde cada empregado ficava responsável por uma única função. Originou-se dos estudos e projetos de padronização e simplificação criados por Taylor, que foram colocados em práticas por Henry Ford. Vale destacar que Taylor, Gilbert e Ford eram engenheiros por formação e sua ênfase era concentrada na tarefa, na racionalização da redução do tempo de execução. Isso foi uma tentativa de entender a organização a partir da tarefa. Já Henry Fayol, em 1916, ao contrário das ideias adotadas por Taylor e Ford, Fayol direcionou seu trabalho para a empresa como um todo, procurando cuidar da empresa de cima para baixo. Destacava a necessidade de um ensino organizado metodológico da administração, para formar administradores com foco a partir de suas aptidões, qualidades pessoais, o que na atualidade é algo imprescindível para o sucesso de uma organização. Essa ideia foi algo inovador para a época. A abordagem clássica da administração de Taylor, ela dava ênfase nas tarefas. Já a de Fayol, pelo que vocês vão perceber, ela dá ênfase na estrutura. As contribuições de Taylor para o avanço da produção em massa é algo notável. Entretanto, o conhecimento sobre a motivação e o comportamento humano era algo demasiadamente precário. Agora vamos conhecer a teoria das relações humanas. Elton Mayo, conhecido como pai das relações humanas, em virtude das suas pesquisas no campo do comportamento humano. Uma das importantes contribuições foi a descoberta da relevância de fatores não econômicos, especialmente os sociais, na motivação de trabalhadores. A administração científica estava sendo acusada de massificar e tornar mecanicista o trabalho do homem nas empresas, pois não havia uma preocupação com a saúde do trabalhador. Foi nesse contexto que Mayo e seu grupo colocaram em discussões os pressupostos da teoria clássica, estabelecendo as seguintes proposições. O incentivo econômico não é a única força motivadora a que o trabalhador responde. Sua produção ela é influenciada tanto por relações com os companheiros de trabalho, quanto por seus problemas pessoais. O indivíduo que alterna diversas tarefas, ele apresenta um melhor desempenho. Em 1924, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos fez uma pesquisa de verificação da correlação entre produtividade e condições de trabalho, dentro dos princípios da administração científica. Esta pesquisa, ela se estendeu até 1932.
uma temática ainda discutida muito na atualidade. A experiência de Hawthorne delineou os princípios básicos da teoria das relações humanas. O nível de produção, na verdade, ele não é determinado pela capacidade física do empregado, mas sim pelas normas sociais e as expectativas do grupo a qual ele pertence. Os aspectos sociológicos e psicoemocionais são os mais importantes que os técnicos. O comportamento social dos empregados se apoia totalmente no grupo a qual eles pertencem. As normas e padrões condicionam o comportamento dos trabalhadores. A empresa passou a ser vista como uma organização social composta de grupos sociais informais que se confronta com a organização formal da empresa. A especialização de tarefas não era a maneira mais eficiente da divisão de trabalho. Pelo que você pôde perceber, a ênfase dessa teoria está nos aspectos emocionais, típicos do comportamento humano, e os principais representantes são George Elton Mayo, que é o pai, Kurt Lewin, Oliver Sheldon, Mary Parker Follett e Alfred Murrow. Teoria neoclássica. Introduzida na década de 1950, e o período da Segunda Guerra Mundial trouxeram modificações econômicas e sociais que geraram grande desenvolvimento industrial. Em virtude disso, a teoria clássica teve que ser reatualizada e moldada aos problemas administrativos. As organizações que surgiram a seguir, elas seguiram o desenvolvimento industrial. Características da teoria neoclássica. Ela dá ênfase na prática da administração, reafirmação relativa dos aspectos clássicos, ênfase nos princípios gerais da administração, ênfase nos objetivos e nos resultados e o ecletismo da teoria neoclássica. O que seria o ecletismo? O ecletismo significa que há uma combinação de outras teorias. A administração por objetivos é o produto essencial da teoria neoclássica. Temos também a teoria da burocracia, que surgiu na década de 1940, através dos estudos de Max Weber. As organizações são formais ou burocráticas, regidas por regulamentos ou leis que criam direitos e obrigações. Elas apresentam um sistema social como um conjunto de funções oficializadas. Continuando a falar sobre a teoria da burocracia, a concepção de Weber serviu de base para que os sociólogos pudessem entender melhor as organizações. Uma organização burocrática deve ter hierarquia de autoridade claramente especificada, sistemas e normas escritas e procedimentos operacionais padronizados, sistemas especificados de relações e tarefas de papéis de relacionamento. Já a teoria estruturalista é um desdobramento da teoria da burocracia e teve como origem os seguintes fatos. A oposição surgida entre a teoria tradicional e a teoria das relações humanas. Ela surgiu da necessidade da organização, que a organização fosse vista como um grande e complexo unidade social, onde os grupos sociais pudessem interagir. A influência do estruturalismo nas ciências sociais e a sua repercussão no estudo da organização. Novos conceitos de estrutura, conjuntos de dois ou mais elementos que permanecem inalterados, na mudança ou na diversidade de um dos elementos. Ela é o estudo da estrutura interna da organização, o processo de interação com as demais organizações, a visão do homem organizacional, aquele que vive dentro das organizações desempenhando diferentes papéis, estabelecendo relações de cooperação, onde os conflitos, na verdade, eles são inevitáveis. Já a teoria comportamental ou behaviorista representa um desdobramento da teoria das relações humanas e o seu fundamento é a motivação humana como um meio de melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. Seu fundamento está em conhecer as necessidades humanas para entender o comportamento do homem.
Temos também a teoria dos sistemas, que surgiu em 1960, em virtude dos trabalhos do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, que integrou as ciências naturais e sociais. As organizações, elas são abordadas como sistemas abertos, com interação e independência entre as partes e com o ambiente que o envolve, tendo várias entradas e saídas para garantir o intercâmbio entre o meio. Qual será o foco de estudos da teoria dos sistemas? Na teoria dos sistemas, o homem ele é concebido como funcional, com desempenho de vários papéis e seus conflitos são somados aos da organização. Mistos compõem o quadro organizacional dessa abordagem, que necessita de melhor sistematização e possui uma pouca aplicabilidade prática. Já a teoria da contingência ou abordagem contingencial, ela surge em 1967, baseada no princípio das contingências externas, que são o quê? Um conjunto de circunstâncias, situação, contexto, a tecnologia, ou seja, o ambiente, ele pode ser considerado como um fator de oportunidade ou de ameaça, sendo capaz de influenciar a estrutura e os processos internos da organização. Temos a teoria do desenvolvimento organizacional. Surgiu a partir de 1962, decorrente das ideias de vários autores a respeito do ser humano, da organização e do ambiente em que estes crescem e se desenvolvem. Utiliza a noção tradicional da divisão do trabalho ao se referir às diferentes atividades e à coordenação existente na organização. Refere-se às pessoas como contribuintes das organizações. Teoria da administração por objetivos. Ela busca o alinhamento comportamental dos gestores com os objetivos da organização, onde a empresa deve preocupar-se menos com os fins e mais com as atividades que são desenvolvidas para atingi-los. Temos a teoria da administração estratégica, que é caracterizada pelo modelo como uma visão estratégica da gestão com o objetivo de alcançar uma condição competitiva sustentável. A teoria da administração participativa, essa passou a fazer parte das teorias modernas de gestão após a Segunda Guerra Mundial. Seu surgimento vem da democracia na antiguidade grega. Visa garantir a paz, a harmonia social, a mutação da sociedade através da empresa, ou seja, através da administração participativa, se busca melhorar a satisfação dos empregados através da valorização de suas capacidades decisórias, o que vai possibilitar a organização um alcance melhor da competitividade no mercado. Teoria da administração japonesa, período caracterizado pelo desenvolvimento tecnológico. Ela preceitua a destruição total do antigo e a sua substituição pelo novo. Está vinculada aos processos de gestão da qualidade, classificada como um modelo de gestão fortemente embasado na participação direta dos colaboradores. A teoria da reengenharia é caracterizada pelo desenvolvimento tecnológico. Ela preceitua a destruição total do antigo e da sua substituição pelo novo. É a reestruturação radical dos processos empresariais, que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos e contemporâneos de desempenho, tais como custos, qualidades e o atendimento e a velocidade. Vamos entender agora o que é gestão. Gestão é a análise das estruturas e relações sociais no campo trabalhista. Serve como um instrumento de estudo, reflexão no campo das relações sociais, que influencia o cotidiano do sujeito social. Vamos conhecer as dimensões da gestão. As dimensões da gestão são técnica, teórica, afetiva e lógica. Técnica representa o conhecimento acumulado pelos próprios empregados, demais atores que vivem o dia a dia de uma organização. Já o teórico depende do conhecimento de todos os atores envolvidos.
A afetiva está vinculada às relações sociais, emocionais, psicológicas dentro da organização. A lógica representa o encadeamento lógico-causal entre diversos elementos da organização. A ética, ela está relacionada aos princípios, valores, objetivos, metas da organização que depende do comportamento. A gestão dentro de uma organização sofre influências da cultura, da moral, da ética, da religião, hábitos e costumes de cada administrador. Bem, agora finalizamos a unidade 1. Desejo que você realize os exercícios referentes a essa unidade, pois eles irão facilitar o seu aprendizado. Participe do fórum referente à disciplina, postando e compartilhando suas ideias com os colegas e como também realizando a leitura do conteúdo de apoio postado no AVA, seu ambiente virtual. Aguardo você, venha participar.